Vivemos em um momento de turbulência financeira. O barril de petróleo Brent está cotado a apenas $62 e o WTI em torno de 58. Imagine encher o tanque e ver os preços caírem. Por um lado, você respira aliviado, pensando em economizar, mas, por outro, percebe a incerteza da economia global. Esse grande choque nos mercados nos faz refletir sobre o nosso futuro. Do global ao pessoal, esta crise energética afeta todos os aspectos de nossas vidas. Ao longo desta jornada, exploraremos as causas, as consequências invisíveis e as lições que moldarão suas finanças pessoais nos próximos anos. Se este tópico ressoa com você, se você sente que este é o momento de assumir o controle de suas finanças, deixe esta frase como um compromisso consigo mesmo. E se você ainda não se inscreveu, faça-o agora. Toda semana, trago análises como esta que transformam sua relação com o dinheiro. A anatomia de um crash. Em outubro de 2025, o mercado de petróleo sofreu um choque financeiro. O Brent caiu abaixo de $62 o barril e o WTI caiu para cerca de 58. Mas por trás desses números existe uma realidade mais complexa. A Agência Internacional de Energia, a AIE, informou que a produção global ultrapassaria 108 milhões de barris por dia em setembro de 2025, com os estoques globais atingindo níveis não vistos em 4 anos. Aqui está o primeiro fato crítico. O dólar americano se valorizou quase 1,8% em um único mês. Isso não é trivial. Quando o dólar sobe, o petróleo automaticamente se torna mais caro para qualquer país que use outra moeda. Um importador europeu que paga em euros, por exemplo, vê seu poder de compra corroído, mesmo que o preço nominal do petróleo bruto caia. Essa dinâmica cambial atuou como um freio silencioso na demanda global. Mas há mais. Os Estados Unidos atingiram um recorde de produção, 13,6 milhões de barris por dia em julho de 2025, impulsionados pela revolução do petróleo de xisto. Enquanto isso, a OPEP suspendeu seus cortes de produção mais rapidamente do que o esperado. O resultado, milhões de barris extras são extraídos todos os dias sem um comprador imediato. É uma enchente que está afogando os preços. O superávit que ninguém previu. Vamos nos aprofundar nas raízes estruturais. A Agência Internacional de Energia, AIE, emitiu um alerta. Até 2026, o mundo poderá enfrentar um superávit de até 4 milhões de barris por dia, um nível recorde na história moderna do petróleo. Para entender a magnitude, considere o seguinte: 4 milhões de barris por dia equivalem aproximadamente a toda a produção do Canadá ou do Iraque. É como se um país inteiro produtor de petróleo estivesse produzindo petróleo bruto do qual ninguém precisa. Esse excesso não surge do nada. A Arábia Saudita, historicamente o regulador do mercado, aumentou sua produção em busca de participação de mercado. A Rússia, sob sanções mais resiliente, manteve os fluxos para a Ásia. E os Estados Unidos, com sua tecnologia de fracking, continuaram bombeando sem parar. Do outro lado da equação, a demanda não respondeu. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do planeta, desaceleraram o comércio global. Menos contêineres cruzando os oceanos significam menos combustível para os navios. Menos voos internacionais após a reestruturação pós-pandemia significam menos querosene. A equação é brutal. Oferta excessiva, mas demanda fraca equivalem a preços em queda livre. Aqui quero que você reflita. Em toda a crise, há aqueles que ficam paralisados e aqueles que encontram oportunidades. Se você escolher enxergar as oportunidades, deixe sua opinião nos comentários. Eu aceito o sucesso e a felicidade em minha vida. Essa afirmação é mais poderosa do que você pode imaginar. Agora, há um fator que poucas pessoas entendem. Os contratos futuros de petróleo, aqueles contratos que permitem aos investidores apostarem em preços futuros, apresentaram algo em comum: uma estrutura de mercado chamada contango, em que os preços futuros excedem os preços atuais. Isso incentiva o armazenamento de petróleo em vez de vendê-lo hoje. O resultado: tanques cheios, petroleiros ancorados no mar esperando e preços à vista despencando devido à falta de compradores imediatos. Os vencedores ocultos da crise. Nem todos sofrem igualmente.
Enquanto as petrolíferas tradicionais veem suas margens caírem, certos setores comemoram discretamente. As companhias aéreas comerciais são as primeiras a se beneficiar. O combustível representa entre 20% e 30% de seus custos operacionais. Quando os preços do querosene caem, suas margens operacionais aumentam drasticamente. A Delta Airlines, por exemplo, relatou em seu último trimestre de 2024 que cada dólar de redução no preço do barril economiza aproximadamente 40 milhões anualmente. Multiplique isso por uma diferença de 30 ou 40 dólares e você terá mais de 1 bilhão em economia potencial para uma única companhia aérea. As empresas de logística também ganham. A FedEx e a UPS movimentam milhões de pacotes diariamente. Suas frotas terrestres e aéreas consomem quantidades industriais de combustível. Um barril mais barato significa custos mais baixos por pacote entregue, o que pode se traduzir em preços mais competitivos ou dividendos mais altos para os acionistas. Mas há um vencedor menos óbvio: as refinarias. Essas empresas compram petróleo bruto barato e o transformam em gasolina, diesel e outros produtos refinados. Quando os preços do petróleo bruto caem, mas os preços dos produtos refinados não, o spread, conhecido como crack spread, aumenta. A Valero Energy e a Marathon Petroleum, duas grandes refinarias americanas, viram suas margens aumentarem mais de 15% no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior. E há também as indústrias petroquímicas. Empresas como a BASF e a Dow Chemical utilizam derivados de petróleo como matéria-prima para plásticos, fertilizantes e produtos químicos industriais. Preços mais baixos do petróleo bruto significam custos de produção reduzidos, melhorando sua competitividade em relação a produtores em regiões com energia mais cara. Estas são as regras do novo jogo financeiro. Se você está aprendendo coisas que nunca considerou, inscreva-se no canal. Não há enrolação aqui, apenas informações que impactam sua economia real. A miragem do alívio. Aí vem o paradoxo que você precisa entender. Sim, encher o tanque custa menos hoje. Na Espanha, por exemplo, a inflação voltou a 3,0% em setembro de 2025 e, embora os preços da gasolina tenham caído, caíram menos do que no ano anterior. A economia é real, mas moderada. No entanto, esse alívio tem um custo oculto. Países exportadores como Venezuela, Nigéria e Iraque dependem do petróleo para financiar mais de 80% de seus orçamentos públicos. Quando o preço do barril cai de 90 dólares para 60 dólares, eles perdem um terço de sua renda. Isso desencadeia cortes em programas sociais, demissões em massa e, eventualmente, instabilidade política, que pode afetar os mercados globais. Mais perto de casa, as petrolíferas privadas enfrentam margens comprimidas. Empresas como ExxonMobil e Chevron têm pontos de equilíbrio. Se o preço cair abaixo de certos níveis, os projetos de exploração são cancelados. Isso significa menos empregos no Texas, menos investimentos em Aberdeen e menos atividade econômica em comunidades que dependem do setor energético. O efeito cascata atinge até mesmo os bancos que financiaram esses projetos e agora enfrentam o risco de inadimplência. Há também um efeito mais sutil: o risco de complacência energética. Os baixos preços do petróleo desestimulam o investimento em energias renováveis. Por que pagar mais por painéis solares ou turbinas eólicas quando o gás está barato? Esse fenômeno ocorreu após a crise de 2014 e atrasou a transição verde por anos. Hoje, no entanto, algo mudou. Pense nisso. Cada decisão financeira que você toma hoje molda sua realidade para o amanhã. Se você realmente acredita na sua capacidade de prosperar mesmo em tempos difíceis, escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Não é mágica, é mentalidade. A transição silenciosa. Enquanto os preços do petróleo estão em queda, uma revolução está em andamento. As vendas globais de veículos elétricos atingirão mais de 17 milhões de unidades em 2024, representando 20% de todos os carros novos vendidos. Até 2025, espera-se que mais de 20 milhões. Isso não é uma moda passageira. A China lidera essa transformação. Em 2024, 1 em cada 3 carros vendidos no país era elétrico ou híbrido plug-in.
A BYD, fabricante chinesa, ultrapassou a Tesla em unidades vendidas globalmente. A Europa não está muito atrás. A Noruega atingiu 90% das vendas de veículos elétricos. Alemanha, França e Reino Unido estão acelerando seus cronogramas para proibir motores de combustão. A Agência Internacional de Energia projeta que o crescimento do consumo de petróleo será de apenas 0,7 milhão de barris por dia em 2025 e 2026. Este é um número historicamente baixo. Para contextualizar, durante a década de 2000, o crescimento médio foi de 1,5 a 2 milhões de barris por dia. A eletrificação do transporte, a melhoria da eficiência dos motores e a mudança para o trabalho remoto estão corroendo estruturalmente a demanda. Aqui está o ponto crítico. Esse declínio do petróleo não é cíclico, é estrutural. Não estamos enfrentando uma recessão temporária que se recuperará. Estamos testemunhando o início do fim da era do petróleo como espinha dorsal da energia global. O especialista Art Berman afirma isso categoricamente. A era do petróleo barato terminou há 2 décadas. Os preços médios saltaram de $35 na década de 1990 para mais de 90 desde 2000. Apesar dos altos e baixos, a tendência de longo prazo é clara. Aqueles que entendem isso agora estarão preparados para o que está por vir. Se você é um daqueles que decide se preparar em vez de se arrepender depois, deixe um comentário. Eu sou próspero e atraio riqueza. Repita isso até que sua mente acredite. Lições para o seu patrimônio. Vamos traduzir isso para suas finanças pessoais. Primeiro, a diversificação é o seu escudo. Se você tem investimentos concentrados em ações de empresas petrolíferas tradicionais, este é o momento de repensar. Fundos de investimento que acompanham o S&P 500 têm uma exposição de 3% a 4% a combustíveis fósseis. Considere equilibrar com setores defensivos, saúde, tecnologia e bens de consumo básicos. Segundo, aproveite o momento, mas não se acomode. Se você dirige um veículo a combustão, essa trégua nos preços permite que você economize. Pegue essas economias e redirecione-as para um fundo de emergência ou investimentos de longo prazo. Um estudo da Vanguard mostrou que famílias que economizam consistentemente 10% de sua renda por 30 anos acumulam uma média de 6 vezes o seu salário anual, assumindo retornos moderados de 5% ao ano. Terceiro, invista em educação financeira. Este é o seu ativo mais valioso. Dedique 1 hora por semana para entender como funcionam as taxas de juros, fundos de índice e títulos do governo. Plataformas como Coursera e Khan Academy oferecem cursos gratuitos. O retorno do investimento em conhecimento financeiro é incalculável. Quarto, considere a eficiência energética como investimento. Se você possui uma casa, considere isolamento térmico, eletrodomésticos com eficiência energética e até mesmo painéis solares, se sua localização permitir. Na Espanha, o governo oferece subsídios de até 40% para instalações fotovoltaicas residenciais. O retorno típico do investimento é de 7 a 10 anos, após os quais você gera eletricidade praticamente de graça. Quinto, mantenha a liquidez. Em tempos de volatilidade, ter de 3 a 6 meses de despesas em dinheiro ou equivalentes de caixa protege você de vender investimentos no pior momento possível. Liquidez é poder de negociação, tranquilidade e liberdade de movimento. O futuro está sendo escrito hoje. Vamos olhar para o futuro. Analistas do Goldman Sachs projetam que o Brent poderá se estabilizar entre 70 e 80 dólares até o final de 2026, supondo que a OPEP corte ainda mais a produção e que a economia global evite uma recessão. No entanto, o JP Morgan é mais cauteloso, alertando que, se o superávit persistir, poderemos ver os preços se aproximando de 50 dólares em meados de 2026. Mas aqui está a verdade inconveniente: ninguém sabe ao certo. Os mercados são organismos vivos, reativos e imprevisíveis. Um conflito geopolítico no Oriente Médio pode fazer os preços dispararem em semanas. Uma recessão profunda na China pode afundá-los ainda mais. O que sabemos é o seguinte: a transição energética é irreversível. O investimento global de 1,7 trilhão em energia limpa durante 2024 superou o investimento em combustíveis fósseis pela primeira vez.
A Bloomberg NEF projeta que, até 2030, 60% da nova capacidade de geração de eletricidade será renovável. Essa transformação cria enormes oportunidades. O setor de armazenamento de baterias, por exemplo, crescerá a uma taxa anual de 25% até 2035, segundo a McKinsey. Empresas como Tesla Energy, LG Chem e KTL estão liderando essa revolução. Investir em fundos de energia limpa, como o iShares Global Clean Energy ETF ou o Invesco Solar ETF, posiciona você nessa mega tendência. Oportunidades também estão surgindo na infraestrutura de carregamento. ChargePoint, EVgo e outras empresas estão construindo redes de carregamento. Os governos estão alocando bilhões para essa infraestrutura. É o equivalente aos postos de gasolina do século passado. Quem controla a rede de carregamento, controla o mercado. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para oportunidades que você não via antes, inscreva-se. Este canal existe para lhe dar uma vantagem informativa em um mundo financeiro cada vez mais complexo. O poder da mentalidade. Em última análise, o mais importante não é o que acontece nos mercados, mas como você reage. A diferença entre aqueles que prosperam em crises e aqueles que afundam não está no capital inicial, mas na mentalidade. Warren Buffett disse claramente: tenha medo quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros têm medo. Durante a crise financeira de 2008, com o pânico se instalando, Buffett investiu bilhões em empresas sólidas a preços de banana. Hoje, esses investimentos valem muito mais. Sua atitude define sua altitude financeira. Cultive a paciência. Juros compostos, aquela força que Einstein chamou de oitava maravilha do mundo, leva tempo. Se você investir $1.000 anualmente por 30 anos, com um retorno anual de 7%, acumulará mais de $94.000. O tempo é seu aliado mais poderoso. Cultive a disciplina também. Automatize suas economias. Configure transferências automáticas no dia em que receber seu salário. Pague a si mesmo primeiro. Este hábito simples, documentado no livro O Milionário Automático, de David Bach, transformou milhões de vidas. E cultive a curiosidade. Leia sobre finanças, ouça podcasts sobre investimentos, siga especialistas respeitados. O conhecimento composto é tão poderoso quanto os juros compostos. Cada livro que você lê, cada conceito que você domina, expande sua capacidade de gerar riqueza. O que você acabou de testemunhar com o petróleo é um lembrete de que vivemos em um mundo em constante mudança. Esta crise energética revela verdades profundas. Os sistemas mudam, as certezas evaporam, mas sua capacidade de adaptação permanece. A queda nos preços do petróleo alivia alguns custos hoje, mas sinaliza uma transição histórica para uma matriz energética diferente. O mais importante não são os números na tela, mas o que você faz com essas informações. Toda crise carrega sementes de oportunidade. Toda mudança estrutural redistribui riqueza. Para aqueles que estão preparados, a questão não é se o petróleo vai subir ou descer amanhã. A questão é: você está construindo um patrimônio resiliente, diversificado e informado. Seu bem-estar financeiro não depende de prever o futuro, mas de se preparar para múltiplos futuros possíveis. Economize, invista, aprenda, adapte-se. Esse é o caminho para a prosperidade duradoura. Esta jornada está apenas começando. Se você deseja continuar aprendendo sobre finanças, mercados e decisões inteligentes com seu dinheiro, este é o seu espaço. Inscreva-se e clique no sininho para não perder as próximas análises. A transformação energética, econômica e tecnológica que estamos testemunhando redefinirá o século XXI. Aqueles que compreendem as profundas forças em jogo, que agem com inteligência e paciência, construirão legados que transcendam gerações. Os preços do petróleo estão despencando hoje, mas seu futuro financeiro é construído com cada decisão informada que você toma. E esse futuro pode ser extraordinário.